Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida nesta manhã. Deus abençoe o teu dia. Este é o devocional diário. Eu sou a Nativa Silveira. Nós estamos estudando a Bíblia e hoje nós vamos ler o Gênesis capítulo 21, parte 2, que dividimos em duas partes por ser assuntos, relacionados, porém diferentes, certo? Então, nós vamos ler hoje do Salmo, do versículo 14 até o versículo 34. Vamos pegar esses dois assuntos, mas nós vamos ler para adiantar, certo? Aqui está o nosso caderno de oração, onde oraremos sempre por você. Deixa teu nome aí nos comentários. Deus é na tua vida, Deus vai fazer maravilha. Compartilha com um amigo para que esse amigo ele possa se chegar também, ser abençoado com a palavra do Senhor. Se inscreve se você chegou aí e não é inscrito, porque este canal ele tem um objetivo de levar a palavra do Senhor cada vez mais longe. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pai, no nome de Jesus, na tua presença, nós entramos, Senhor, te damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos derramadas, Pai, por tudo, meu Senhor, que o Senhor tem feito e derramado sobre as nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, meu Senhor, sobre o teu povo. Senhor Jesus, faça-se presente, Pai, no nome desses que estão no caderno de oração, Pai, nesses que deixam todos os comentários, meu Pai, que o Senhor Deus estenda as suas mãos, Senhor, dando vitórias e mais vitória. Senhor, visita, Senhor, a casa dos teus filhos, veja o que eles precisam neste dia, Pai amado. Assim, meu Senhor, eu te peço, fica conosco, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós, meu Senhor. Amém. Gênesis capítulo 21 e versículo a partir do 13. Nós vamos ler as duas partes. O despedimento de Agar e de Ismael. Então se levantou, nós vimos que no outro versículo, a Seva e Ismael, eles começaram a zombar de Isaac e de Sara, e Sara pediu que Abraão despedisse eles para longe. E Abraão achou errado, Abraão não queria fazer, só que como eu disse, Deus ele tinha um propósito. E aí Deus falou a Abraão e disse a Abraão que tinha um propósito em tudo aquilo, e Abraão assim despediu Ismael e Agar. E aí, então se levantou Abrão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-os sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu. E ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água e o odre, lançou o menino debaixo das árvores e foi-se, e assentou-se bem afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se à frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor a Agar desde os céus e lhe disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E ergue-te, levanta o moço e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi, encheu o odre, deu água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe como mulher, tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, ou seja, era um filho de Abraão, Deus era com Abraão, era um profeta, Deus abençoou. Mesmo sendo de caminhos que muitas vezes a gente duvida, mas é como eu disse, Deus ele tem suas formas de agir. E aqui Deus ele enviou um anjo para socorrer Ismael. E a Ismael estava ali já morrendo de fome e de sede, o calor do deserto não é fácil. Mas Deus ele se compadeceu e ele foi lá e ele enviou a água para Agar, e Agar salvou ali o seu filho e fez dele uma grande nação. Amém? Deus ele tem um propósito em cada vida, não importa a forma. Muitas vezes a gente acha, mas aquilo ali não
não vai dar certo. Mas se for propósito de Deus, vai chegar no lugar certo, em nome de Jesus, porque assim foi com Ismael e Agar. Começou Sara passando na frente do Senhor, né? Mas Deus, ele foi misericordioso, Deus, ele sabia o que estava fazendo, tudo era permissão dele, né? E assim aconteceu. E depois disso, né, vamos para a segunda parte, a partir do 22, né? Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe dos exércitos, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim. E a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. E Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não o fizeste saber, nem eu vi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que seja um testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba. Portanto, ambos juraram ali. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou um príncipe do seu exército e tomaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Ou seja, na terra aonde Deus, ele tinha prometido dar a geração de Abraão. Abraão, ele só estava ali habitando naquela terra, mas Deus, ele tinha um negócio naquela terra e Abraão, ele sabia das promessas de Deus. Só que ele sabia que aquela terra ia ser dada à sua descendência. Lá na frente teve muitas coisas aconteceram, aí teve Jacó, aí vocês vão ver a história de Jacó, né, da briga do nascimento de Esaú com Jacó, e Jacó ali teve que fugir, né, do irmão, e aí depois veio Moisés, né, e aí vocês sabem, 400 anos de escravidão até terem direito à terra prometida. E depois a terra dos filisteus, onde já era Saul rei, e vocês sabem o que aconteceu. Davi, o jovem, né, tornou-se rei naquele dia, pode-se dizer. Naquele dia, ele caiu nas graças de Israel, quando ele matou ali aquele gigante e ali venceram os filisteus. Então, Abraão, ele fez um pacto com Abimeleque, que habitava, né, que era um rei filisteu, né, e ali ele já tinha aquele poço, que mais na frente a gente vai ver se falar desse poço, né? Muitas vezes nós vamos ver falar deste poço de Berseba. E ali Abraão, ele fez aquele pacto, né, com muita sabedoria, porque ali poderia haver uma guerra, mas o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, ele não entra em contenda. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida onde nós muitas vezes deveríamos entrar numa contenda, mas quem é filho de Deus já sabe, não entra em contenda. Nós resolvemos as coisas primeiro com oração. E assim com certeza foi o que Abraão fez. Os servos de Abimeleque ali tomaram aquele poço dos servos de Abraão à força, e Abraão ele poderia até ir lá e querer tomar novamente, mas não, ele usou da sabedoria de Deus, porque quem tem Deus na vida, meu irmão e minha irmã, faz as coisas com sabedoria, fecha a boca quando tem que fechar, se coloca no lugar, né, e Deus, ele faz conforme o seu querer na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus. Que Deus implante a sua palavra nos nossos corações, meus irmãos, e assim, que Deus nos abençoe. Não perca o vídeo de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre quando Deus mandou Abraão matar o seu filho, ou seja, dar o seu filho em holocausto.
Então amanhã nós vamos falar desse assunto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e assim, meus irmãos, Deus implante a sua palavra nos nossos corações. Amém?